Bueno, pues todavía emocionados con la exposición de Álvaro Siza y esa reflexión final tan dolorosa en el fondo y al mismo tiempo tan hermosa. Pasamos sin más al coloquio. Vais a hablar los dos y yo solamente voy a procurar que el diálogo no decaiga. Pero quiero comenzar por algo que Álvaro comentaba antes de entrar, cuando le preguntaban por cuál era la arquitectura más necesaria que había realizado nunca. Y nos decía, después de la Revolución de los Claveles, durante 2 años en que el poder estaba en una situación incierta, tuvimos ocasión de hacer muchos proyectos urbanos y viviendas sociales en relación directa con la gente. Dice, esta es la vez que he sentido que la arquitectura era más necesaria. Y yo quería ahora pedirle que esta reflexión que nos ha hecho a nosotros antes la prolongue en este escenario. Sí, la pregunta que me hicieron ha sido en qué proyecto había sentido más que estaba haciendo um serviço necessário e tal. E eu contestei dizendo que nos programas depois da Revolução em Portugal, em 74, de apoio a comunidades pobres nas cidades, sobretudo se passou dentro das cidades em Porto, Lisboa, Algarve, Matosinhos, etc., em vários pontos. Então era um serviço de brigadas sob a direção de um arquiteto, um diplomado, porque não muitos arquitetos aderiram ao programa, mas muitos estudantes de arquitetura. E essa foi uma das coisas muito interessantes do processo. Como depois de um período em que quase, aí em Porto, na escola, quase que dibujar era considerado um pecado, porque nesse elan da Revolução, nessa movida em Portugal em 74, se considerava que havia alguns que diziam que o arquiteto é a mano do povo e, portanto, proyectar e fazer os dibujos, iniciar a construção era um pecado, porque era ir adelante do desejo e da capacidade de actuação do povo e tal. E, em certa medida, é verdade isto, mas é uma verdade curta, porque, ao final de algum tempo, começaram os moradores, esses grupos de moradores que estavam organizados como associações, muito espontânea e muito sólida também, começaram a ser os arquitetos que pensavam assim, e nos dibujos, há que construir. E foi interessante a evolução dentro da escola de arquitetura em Porto, porque os estudantes sentiram mesmo a necessidade de volver à escola e dizer, ensinam-nos a fazer uma ventana, uma porta, etc. Então foi um momento muito rico, muito autêntico. Não é? Sim. Então, com essa coisa, essa tentação manipuladora por parte do arquiteto, tem um saber mais avançado respeito à arquitetura, ou pensa que lo tem, tecnicamente tem, sem dúvida. Há uma tendência à manipulação, é um equilíbrio muito precário entre o que é serviço e o que é autêntico, sincero, e o que é manipulação. É um equilíbrio muito precário. Eu creio que em cada 10 minutos está girando para um lado ou para o outro. De qualquer modo, por isso mesmo, por essa precariedade, ha sido algo muito autêntico. Algo muito autêntico. E algumas vezes conflituoso também, quando era autêntico, podia haver, dizer, vosotros trabalháis para a burguesia sempre, etc.,
pero que pasaba con la realidad, la discusión de los problemas era siempre ultrapassado. Hasta probablemente teria um limite, pero o limite lo deu muito a tempo o governo, o novo governo que acabou com esse serviço, por isso simplesmente. Así que una aventura extraordinaria, pero duró solamente 2 años. Aunque luego, Vicente, tú le recordabas la reconstrucción del Chiado, ¿verdad? Sí. ¿No es otro momento de arquitectura necesaria? Sí, yo creo que también comentaba lo mismo, ¿no? Pero de otro orden, ¿no? Porque esto que estaba diciendo de necesidad quizás era una necesidad más acentuada, más clara de servicio, ¿no? Mientras que lo otro era una recreación de una memoria que tenía el barrio y más, ¿no? Esa era para mí el matiz de la diferencia, ¿no? Pero bueno, yo aparte de estas cosas que son o no necesarias, a mí, bueno, como siempre me han encantado los edificios de Álvaro Sisa y ha sido para mí un privilegio estar aquí con él hoy, ¿no? Quiero recordar una vez la primera vez que le conocí en el Hotel Mindanao, en la calle cerca de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, cerca de la Plaza del Cristo Rey. Y yo había dejado de fumar, llevaba como 2 meses o eso sin fumar, mientras que él fumaba sin cesar. Y yo le dije, si usted dejara de fumar, se notaría enseguida una respiración mejor, ya no se cansaría tanto, y sobre todo es que ganaría mucha lucidez. Y me dijo, ¿todavía más? Y yo creo que eso define mucho su obra, esa lucidez, ¿no? Yo no sé si quería preguntarle esa consciencia de su lucidez al resolver los problemas y en relación a con los que trabaja. La conciencia de tu lucidez. Tú eres consciente de que ves el mundo más claramente que los demás. Às vezes também sou consciente de minha falta de lucidez. É que há tantos problemas. Pero sí es verdad que, pues que la idea de la luz, la idea de la pureza, de la limpieza, todo esto, que en cierto modo a mí me ha llamado la atención los dibujos que hemos visto, porque sus dibujos no son tan limpios, ¿no? En cambio, a mí me parecía que usted cuando construía, dibujaba. Casi llegaría como a hacer una especie de culminación del dibujo en las líneas de su arquitectura, ¿no? Y pensaba que era una réplica de los dibujos que usted hacía previamente, pero veo que no, que los dibujos están más enmarañados y su resolución está mucho más pura, ¿no? Porque a mente também está emaranhada. Então, quando os dibujos. Pero lo que eu procurei quando reuni esses dibujos foi mostrar como empieza tudo, como dizes, também emaranhado e nebuloso também. E pouco a pouco, não correspondendo ao ritmo real da realidade, pero é uma seleção, se vai tudo tornando mais claro, não é? A geometria mais controlada, etc, etc, etc. Bom, isso eu uso muito, eu dibujo para pensar. E há pouco tempo vi uma frase deste arquiteto Palasmas, que ele falava deste tema do esquizo, la mano pensante. É verdade, porque realmente tenho que fazê-lo para pensar e tal, é um complemento importante. E sobretudo, não quero censurar o que hago, mi mano, pero tiene la mente por arriba, não quero censurá-lo. Muitas vezes, alguns desses dibujos são perfeitos disparates, pero há que passar por isso, porque se não passas por isso, perdes muita coisa. Há que atravessar um pouco uma certa loucura, indisciplina, etc. E depois é pouco a pouco que como a forma dos espaços vai ganhando justeza
también el dibujo se va tornando. Sí, luego sé que usted quiso ser escultor, ¿verdad? En un principio, y fue su padre quien le aconsejó que hiciera arquitectura en lugar de... Sí, sí, sí. Y en cierto modo se han fundido las dos cosas, ¿no? En los Sim, edificios. bom, eu quando entrei para a escola, que tinha pintura, escultura e arquitetura, queria, sim, discussões com o meu padre, que era uma pessoa encantadora, não proporcionava um conflito. Queria cambiar. Mas depois, no momento em que entrei, foi um momento muito rico, em la escola, com um novo diretor, uma nova equipe de gente muito jovem que ele selecionou, escolheu. Então, e um momento de abertura, incluso do regime, contrariada e limitada, pero uma abertura. Portanto, foi um momento, e eu me entusiasmei, não é? E depois também sucedeu de... Sempre dibujava muito e fazia um pouco de pintura, aguarela e tal. Mas depois também me casei com uma pintora excepcional, digo, e quando mirava seus dibujos, dizia, pero para que vou eu a hacer pintura y dibujo? Y pasó. Una cosa que me llama la atención es que usted ha sido profesor en muchísimas sedes universitarias y demás, ¿no? Sí. Y, digamos, ¿cuál sería la esencia de su enseñanza? ¿Qué es lo que usted enseña con más entusiasmo? ¿Qué trata de comunicar con más ahínco? No, o que me interessa mais, isso lá aprendi com o meu mestre dessa primeira experiência na escola, que era Távora, que mais me impressionou e grande amigo logo. O que me interessa mais é entender o que há de desejo, criação, inteligência e tal, em cada estudante. Eu vejo às vezes a ser críticas, sobretudo hoje que as classes são grandes. Quando eu empecei classes, tinham 15 estudantes. Eu, professor, podia falar com cada um em particular. Bom, quando cresceu, isso tornou difícil. E às vezes vejo críticas que é relativamente fácil destruir um trabalho de um estudante de primeiro ano ou segundo ano. E eu acredito que a forma de não anular suas qualidades não é dizer está péssimo por isto. É entender lo que aí está da personalidade daquilo e em que medida isso é de desenvolver. E aí me recordo quando era estudante, claro que eu, como queria ser escultor, a arquitetura não me interessava nada, zero. Não sabia nada, não tinha nenhum passado, nem na família tampouco. E primeira crítica que a esse professor, que era o diretor, Carlos Ramos, uma pessoa inteligentíssima, eu disse, meu trabalho, sentou-se, virou, sempre para pensar o que decide, creio, puxava de um papel e tabaco, e mirando atrás, assim, ó, um cigarro, depois ao final, nos mirava, tirava uma pequena tesoura, e tac, tac, depois eu pensava, e como empezou-me dizendo, saber perfeitamente que tu de arquitetura não sabes, nunca viste nada, não tens informação nenhuma, etc, etc. Eu te aconselho a ir aí a uma livraria, comprar umas revistas de arquitetura. E assim isso. E saiu nesta, por acaso, só havia arquitetura do Jordi naquela altura, e saiu um número, comprei 4 números, um número de Grópios, e outro número de Alvar Alto, e outro de Neutra, e um outro sobre hospitais,
que eu nem mirei e tal. Pero alto foi um choque ver esse, sobretudo alto. Então este senhor não me esteve a dizer que eu era uma desgraça. Me hizo sentir que podia, com informação, cambiar os resultados e tal. Isso lo encontro muito bem. E no período mais de desenvolvimento, sempre alguno tiene algo que pode ser não contrariado ou anulado, pero al revés. Bueno, yo tengo una duda que es que, bueno, pasa con los pintores que tienen una manera de pintar que se convierte en una marca, ¿no? Identificable, ¿no? Usted, naturalmente, en la arquitectura igualmente tiene una marca muy identificable, ¿no? Pero a veces hay como la necesidad por parte del pintor, del creador, de decir, pues voy a hacer ahora algo diferente, completamente diferente, ¿no? Pues tanto por mi ejercicio de libertad y de experimentación, ¿no? Como por no ser esclavo de unas formas que ya están aceptadas. ¿Esa tentación la ha sentido? De cambiar súbito. Sí, pero eu devo dizer que, sobretudo, foram insufladas de fora pelas circunstâncias de trabalho. Não que eu tenha querido cambiar, pero porque surge um trabalho com um contexto muito distinto em todos os aspectos e que leva a cambiar. Não debajo da intenção de cambiar, pero naturalmente porque aquilo obriga a cambiar. Então, eu me recordo, por exemplo, de fazer uma casa há muitos anos em um sítio onde não havia nada, uma via marginal, havia 3 ou 4 casas feíssimas, casas de imigrantes, como se diz aí, casas de imigrantes, e nada, e um terreno plano, e uma zona sem história, sem geografia, sem história. E eu não sabia o que ia ser. Claro, e um cliente muito simpático, era um advogado muito simpático, pero muito aberto, pedindo solução e não apresentando especial desejo ou forma de viver, ou assim, todo muito neutro. Eu não sabia o que ia ser, e então, quando comecei, sucede que fiz uma visita a Adolf Loos, em Viena, e vi Adolf Loos, que era um que não me interessava muito, devo dizer, porque via nas fotos essas ventanas, uma aqui, outra ali, tal, que confusão é esta. Depois fui ver e foi muito importante essa visita, porque entrei em esta casa belíssima, Müller, creio que é, e entendi, depois quando cheguei aí, havia visto fotografias e vi que as ventanas estavam todas em seu lugar mesmo, aunque foram na confusão, e eu entendi porquê, como será isto. Era como uma atração magnética, que um mirava e via que aquela ventana não podia mudar nem nada. De onde vem isto? Porque não era modulação de proporções, sistema, nada. Então entrei e vi que o rigor de implantação destas ventanas e o segredo de sua unidade total venia que nasciam do interior. E nasciam como componente de um projeto total, não interior e exterior, projeto total. E, portanto, aunque não entenderas porque havia esse magnetismo, depois entendias, isso vem de dentro, isto é de uma autenticidade tal, não há truques, e, portanto,
sublime, não? Bom, e quando volvi a Porto, lá casa, não é nesse tema das ventanas, mas depois me disseram, foi Frampton mesmo, que visitou e falou disso, de uma influência clara, né? E em certos aspectos, e sim, é verdade. Porque aí faltava dados locais fortes, e então eu tive que sair do mundo, pronto. E aconteceu ser Adolfo Lúcio, pero podia ser outro. E sempre encontramos fora do local, onde é local é muito importante. Não, a mim me atribuem muito a frase de que há que ir ao sítio, o sítio mostra tudo. Em certo contexto poderei ter falado disso, mas não é logo que penso. Em muitos casos hay que sair do sítio, porque há que encontrar outras coisas porque não existem aí, enfim, puntas de filo para tecer la Hay una mirada. cosa que es anecdótica, pero que me quedé con las ganas de escuchar su respuesta. En el pabellón que hizo usted en Lisboa, en la Feria Internacional de Portugal, hizo un toldo Ah, sim, sim. que no me parecía sisa eso. Sim, não parecia. E é verdade, não parecia. Não, isso me gusta. Por não parecia, uma pequena história que eu isso junto com Souto Moura, no pavilhão Serpentine, em Londres. E terminamos aquilo, se construiu e tal. E há um amigo de Eduardo que lhe disse: este projeto não parece tuyo. Eu disse, pero há outro amigo que não tem nada a ver, que também me diz a mim: este projeto não parece tuyo. E eu disse: se parecia meu, para que haveria de ter invitado Souto Moura, não é? Disse. Então, aí está um tema de coisa distinta, não reconhecível de imediato, em coisas anteriores, que vem de uma condição de trabalho distinta, onde há este estímulo que vem de diálogo aberto e tal. Pero, em caso do pavilhão de Portugal, é muito mais, nós decimos, terra a terra, porque o que pediam neste projeto, que era para um edifício de que para quedar, pero de que não se sabia para quê. E hoje não se sabe para quê, e, portanto está abandonado. Não? Mas uma coisa que pediam era um grande espaço coberto, porque aí se fazia recepção das distintas países, presidentes, reis, etc, etc. Portanto, tinha que ser um grande espaço coberto. E eu comecei com uma grande louça, com pilares, muitos pilares, a maneira de Niemeyer, assim, com curvas e tal. Depois fiz uma série de disparates, de hipóteses. E depois, um dia, eu tinha um bom engenheiro, que era Cécil. Hã? Sim. Bom, então um dia estava falando com ele sobre isto e disse, não queria pilares e tal. Lembrei-me de ser uma grande cúpula e tal, pero grande lâmina assim. Pero isto não abriga nada, aunque é grande, vai muito alto e não abriga nada. E depois pensei, logo que ia bem, era uma curva, era ao revés. Será que isto se podia ser? Eu já vou pensar nisso. Isso pode ser muito bem com uma tela em plástico, em sintético, que é leve e tal.
E eu lhe disse, não, eu quero uma coisa dura e pesada. E ele foi, depois veio a solução, é muito simples, são os tirantes, envolvidos em 20 centímetros de beton, dentro uns tubos para funcionar livre e tal. Portanto, é uma solução muito simples, pero nasceu a ideia de um aspecto prático e técnico, como a ser uma coisa enorme que protege e portanto, aí surgiu esta ideia. Muito prosaico. No, que me parecía que, bueno, que tenía la sensación de que ahí había como la exhibición de una acrobacia, ¿no? Y me parecía eso que no correspondía a su ser, ¿no? Sí, sí, a su sí. entidad. Sí, con tantos políticos abajo, no podía haber mucha acrobacia. Hay una divertida, es que yo en el pabellón dibujé los muebles y tal. Me pedían para dibujar todos los muebles. Y entonces la señora que dirigía la Expo, ¿no? Que era Simonetta, no sé si era conocido, una mujer con energía increíble y tal. Ela decía, Cisa, cuidado porque esa silla ahí tiene que sentar, ¿cómo se llama el alemán? Helmut Kohl. Kohl, tem que sentar Kohl. Y ela decía, ela tiene uno muy grande. Então, bom, y entonces eu fiz uma silla que e veio Kohl e não partiu a silla. Pero después houve uma cerimónia onde sentaram esta silla Sampaio, que outra vez é pequenito. Mas que Sampaio quedou aí com os pés abanando. Álvaro, nos has dicho que ibas a ser muy pesimista, pero ahora luego no has sido nada. Antes de entrar me dice, voy a ser muy pesimista, voy a ser muy... Pero Sim, luego no lo has sido. Isto é para me olvidar, é como beber whisky. Não, estou muito, muito pessimista porque não vejo uma tendência para a minha ideia muito negativa. E não vejo reação, não vejo aceitação. Además, como em todo o resto, como na economia. Vês que em Portugal, depois de 4 anos de FMI, está todo pior. Todos os índices, do desemprego à dívida, todo pior. Agora sai a troika. Glória, estamos livres. Qual é o programa? Igual. Mais impostos, mais cortes de salários. Tal. E então eu empiezo a pensar que não se trata de incompetência, trata-se de um programa. Porque a verdade é que com isto baixam os salários, se anulam os direitos conquistados depois de 74, pouco a pouco se anulam todos. E se hace incluso melhor haver uma espécie de estímulo à imigração. Então, dá a ideia, quando somos tratados como pigs, vosotros também, dá a ideia que há todo um programa em curso, com alguns que lo cumprem, com todo aprumo, de criar mano de obra ou cabeça de obra para ir a trabalhar na Alemanha, na Holanda, em Finlândia, etc. Isto é o que... Por isso estou pessimista, porque a mim me parece não incompetência, pero haver muita competência em um sentido terrível. Não?
E claro, quando se vê ganhar as eleições um partido que diz que lá Ébola resolve o problema da imigração e que ganha objetivamente as eleições, como se pode estar otimista? É algo muito difícil. Vicente, tú conoces el tema bien también. ¿Tú eres pesimista o optimista? Pues me estoy cambiando porque no sé que había el caso de un personaje que admiraba y que, bueno, había padecido mucho en la vida, había pasado incluso por un campo de concentración y, bueno, y había tenido muchas desgracias familiares, que yo también las he tenido, ¿no? Y decía, pero usted entonces es pesimista por todo eso que había padecido, ¿no? Dice, ¿usted cree que si hubiera sido pesimista habría sobrevivido? Pues esa idea de decir, bueno, lo negativo que nos ocurre y demás, si lo acentuamos, caemos en esta cosa plañidera y autocompadeciente. La vida es dura, es difícil, ¿no? Y bueno, yo creo que si tenemos todavía un resquicio de oportunidad de disfrutarla, pues no lo vamos a ahogar o oscurecer con el pesimismo, ¿no? Eso que decían, pesimista, ¿cómo era eso? Pesimista del corazón y optimista de la cabeza, o al revés, ¿no? Al revés. Sí, al revés. Pesimista de la cabeza. Sí, y optimista del corazón, ¿no? Y optimismo con el corazón. Sí. Pero es verdad que hace un par de días en este escenario hablábamos de la obligación de los arquitectos de ser optimistas, ¿no? De ver siempre la botella medio vacía y encontrar oportunidades incluso en los momentos más difíciles y en las crisis. ¿no? La situación es muy difícil, ¿no? Yo tengo un primo hermano, arquitecto, que lleva 6 años sin hacer un proyecto, ¿no? Y cuando le ha salido alguna cosa últimamente, pues son cosas de 90 metros cuadrados de una planta, que para lo cual tiene que darse de alta en los seguros, que son seguros que tienen una vigencia de 10 años, o no se me decía, ¿no? Y no le compensaba. Y dice, nunca me he sentido, no es tan viejo, tendrá 50 y tantos años, dice, nunca me he sentido viejo y ahora me siento viejo por la crisis que afecta a la arquitectura, ¿no? Pero no hace ninguna obra. Empezó haciendo reformas de cocinas cuando no había trabajo y de cuartos de baño, pero ahora ya ni eso, ¿no? Y efectivamente otros también que han sido ricos, pues nos han pedido dinero a los que teníamos algo para poder pagar el colegio de los chicos y demás, ¿no? Que es una situación triste, pesimista, claro, dentro del sector. Es muy grave la situación, ¿no? Bueno, nosotros también padecemos una cosa parecida, los periodistas, ¿no? Y cada vez siguen arrojando a las escuelas miles de periodistas más, no sé para qué, ¿no? Pero fíjate, en este contexto, en que yo creo que una inteligencia crítica debe de contemplar el mundo como es y exponerlo. Al mismo tiempo, yo creo que el arquitecto, por su condición, ¿sabes?, debe de buscar oportunidades, debe mirar el mundo, ¿sabes?, debe buscar esos rayos de luz, ¿no? Y por eso yo quería que Álvaro, aquí tenemos a mucha gente joven, me gustaría que les enviaras un mensaje de optimismo. Una recomendación. ¿Qué les dirías a los jóvenes que están aquí con nosotros? Nada de especial, porque eles têm meios hoje de formação e de formação muito distintos e muito ricos. Eu creio que hoje a experiência já não há a importância absoluta que tinha, porque hoje há uma multiplicação de experiências, que é muito de contactos, etc., que é muito rico. Então não creio que pueda uno dar um conselho assim. É muito mais rico que isso. Pero, sim, eu de acordo, um arquiteto tem que ser, ou tem que encontrar o optimismo, porque um arquiteto é um construtor por vocação, então pessimismo absoluto é destruição, etc. Mas há uma necessidade de protesta, se queres, que às vezes está dormindo. Há uma necessidade de reação ao panorama, que é isso, estou seguro que é assim como eu digo, com pessimismo, que é uma tendência para, em la educação, em las escolas,
no Tratado de Bolonha, não é? Que é formar gente não muito para pensar, mas para executar. E depois também daí sai uma outra linha, que é gente que pensa e que estuda, historiadores, críticos, etc., pero que não tenham uma atividade. E então se pode criar dois mundos, um da crítica com conhecimento de teoria, etc., e outro os executantes que vão a trabalhar em uma empresa, sim, anónimos. Esta é uma tendência. Estarei exagerando, mas já vimos muita coisa e já vimos respeito a vosotros, a colégio de arquitectos, de aqui uma pérdida de lo que era uma grande capacidade de trabalho e pensamento coletivo e condições de trabalho e de legitimidade. Hoje, o arquiteto hoje, em Portugal, por lo menos, não vale nada. Objetivamente, quer dizer, em Espanha não é assim. Provavelmente, se não há reação, tende a ser. Hoje há uma equipe que contrata o dono de obra e são assuntos muito aborridos, mas são assuntos muito importantes. Há uma equipe que é contratada, se diz, para gestão de obra. Então, tudo o que é dinheiros, pagamentos, etc., já não passa por ele arquiteto. Parece que é um conforto, mas não é gravíssimo, porque perdeu o controle sobre tudo. E fiscalização de obra, que essa equipe hace, tem muito mais poder do que o arquiteto. O arquiteto aparece na obra como um intruso. É absolutamente assim o que passa em tantos casos. É uma coisa progressiva. Eu sei que em Espanha aún não é tão grave, mas em Portugal sim é. E então, se falamos em países como França e tal, Itália é extinto. França é um desastre. É o arquiteto. Está aqui um arquiteto que trabalha em França muito. Não sei qual é a tua experiência, mas eu tenho uma pequena experiência e fizeram todo o que quiseram e eu tive simplesmente que dizer adeus. Bueno, los críticos somos los que tenemos la obligación de ver la botella medio vacía siempre, pero... Perdón, medio llena. No me confundáis, no me confundáis. La boca te fugiu para la verdad. Siempre decimos, y seguramente nos equivocamos, pero decimos, no, los críticos tenemos que ver la botella siempre medio vacía y ver las cosas que no funcionan y lo que... En cambio, el arquitecto tiene que verla medio llena, ¿sabes? Y ver siempre la oportunidad en cualquier cosa. Así que cuando me encuentro con arquitectos que la ven también medio vacía, claro, me cunde el pánico, ¿no? Porque yo ya la veo medio vacía, pero no quiero que la vean ellos, ¿no? Yo intento rellenarla en China. Es bastante lejos. Y en todo caso, en China o en Portugal o en España, uniendo esto que decía Vicente, ¿no? Y ese viejo lema de Gramsci, ¿no? El pesimismo de la cabeza, pero el optimismo del corazón. El optimismo del corazón, sin el cual no montaríamos estos eventos para intentar a todos, ¿sabes?, pues darnos esperanza y energía para afrontar un momento difícil. Respecto a eso, lo que puedo decir, si hay tantos jóvenes aquí, hay que luchar, mientras que hay energía y no aceptar esta situación, esta tendencia tremenda. Ahora, si estamos a tiempo de eso o no, y claro que hay que luchar de uma forma mais larga, com objetivos mais largos que a arquitetura. Mas passa também pela arquitetura. Então, escapar um pouco. Olha, eu vou à China.
ahora voy menos porque es muy lejos, pero ahí tengo placer en el trabajo. La conquista fundamental es placer en el ejercicio de la arquitectura. Si no se llega ahí, arquitectura, cosa horrible, horrible. Ayer nos hablaban del placer y del dolor, nos hablaban las arquitectas Grafton, las irlandesas. Cuando pusimos su sesión bajo la rúbrica del placer de la arquitectura, nos decían the pleasure and the pain, ¿no? Porque la arquitectura también es tantas veces dolorosa en su ejercicio, ¿no? y sacrificada en tantas... Bueno, pues así son las cosas. En el trabajo, en la creación, es muy claro, ¿no? Pero yo creo que, no sé cómo decirte, creo que hacer una cosa con todo el placer del mundo, pues no evita que haya dudas sobre lo que has hecho, ¿no? Y esa duda es dolorosa, ¿no? Muchas veces estás disfrutando pues, con un escrito o, como en mi caso, pintando lo que quieras que sea, pero cuando menos te lo esperas te asalta una duda y pero vaya qué tontería, ¿no? Y bueno, y se padece porque no sabes cómo enmendarlo, dudas de ti, ya no es solamente esa obra en concreto, sino tu capacidad para haberla soslayado, ese defecto. No sé, es difícil, ¿no? Vivir la vida de una manera unívoca, ¿no? En todo caso, sobre lo que Álvaro no tiene dudas es en la invitación a los jóvenes a que luchen, a que no se entreguen. Y yo creo que con esa invitación suya a la crítica y a la energía positiva de transformación, yo creo que es una buena manera de terminar esta conversación. Sí, y digo Vicente, con optimismo, en este caso digo luchen con optimismo. Sin duda. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Vicente, Álvaro, por todo. Gracias.